retirando esse vínculo aí que já é tão importante para poder dar aí uma robustez a essa vida. Então, o melhor interesse da criança é o que foi ponderado. O melhor interesse da criança, ele sobreveio até a questão legal de redação do artigo 42. Então, que a gente entenda que os princípios também, como eu falei lá, quando você acaba fechando, aí quando você acaba agredindo um princípio, você vai agredir toda a norma. Então, esse entendimento tem que ficar bem claro para a gente. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o princípio do respeito peculiar da pessoa em desenvolvimento. E aí, a partir disso, a gente também vai adentrando o ECA e vai estudando. Então, hoje a gente falou do melhor interesse da criança, falamos sobre o artigo 1º, o artigo 2º do ECA, o artigo 19, e na próxima aula nós vamos falar sobre outro princípio, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço grande e até a próxima aula. A palavra-chave, eu já estava esquecendo, a palavra-chave de hoje é Constituição. Anotem aí, palavra-chave de hoje, Constituição, e até a próxima aula. Beleza? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Agora tá, já comi. Para variar, né, Sara? Tava de mau humor. Tava? Poxa, imagina. Que isso. Tá até espantado. Sabia que Boa era assim. noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Sara, também comi. Ai, Depois gente. do fracasso de trabalho, e comi cara, também. já tava agoniada da aula dando problema, né, na internet. Eu fui comer, tava cheia de fome já. Nesse nível. Tiveram aula de quem agora? E Tentamos ter de trabalho. direito de trabalho. Nossa, coisa horrível. Para de falar mal da aula do coleguinha. Não, eu só não gosto de direito de Falou trabalho. mal da área mesmo. Não falou nem mal da aula, falou da área mesmo. Falei, direito de trabalho, pô, é a morte, já foi, já. Não quero saber disso não, graças a Deus. Isso aí fica para vocês aí. Bons estudos, mas nunca desistam, não. Isso é bom. Vale, boa sorte. Tá? É demais. Vocês estão felizes de jantar? Eu ainda nem jantei. Eu estou no escritório ainda trabalhando. Professor. O quê, né? Pede o Existe a iFood, sua tá com vantagem de estar em desconto. casa. Oi, o que você falou? Pede no iFood, tá com desconto. Quando eu sair, eu vou parar ali para comer. Pra comer besteira, né? Não, vou jantar. Né? Que isso? Vou pedir agora, estou dando aula para vocês. Tá arriscado tu entrar aqui por dentro e pegar meu lanche do iFood. Que horror, professor. Eu agora sou uma pessoa fitness, tem que ver. Tudo fofoca. Olha, tá me derrubando comida de alguém? Olha a boca de conflito, né, Sara? Poxa, logo eu. Fitness é uma coisa, mas daí não quer dizer que você perdeu o desespero pela comida, né? Não, perdi, porque minha nutricionista, ela quase dá na minha cara, não posso. É muito dramático para essa história. Tá? Não tô nada, tem que ver. Posso rir ou tem que continuar na minha? Oi? Posso rir da piada que a Sara tá contando? Quem tá falando, por favor? Esther Azevedo, pode anotar aí. Esther, se mete não, que eu dou 2 tapas na tua cara, hein? Bom, boa noite para todos, um beijo para todos, que bom estar com vocês. Vamos lá. Deixei postado lá um trabalhinho para ser feito, viram, né? Vi. Ótimo, tá? Então é só fazer o trabalhinho, postar lá, depois a gente conversa sobre isso, né? De preferência, né, bem feito. Sim, Eu sei que é assim um pouco
infantil que eu vou falar, né? De achar assim que eu estou no paraíso da realidade das coisas. Mas evitem copiar da internet, tá? Porque nem sempre da internet vem coisa boa. Eu gostaria muito assim que fosse feito por vocês, a palavrinha de vocês, né? Escrito por vocês, né? Para a gente começar já a avançar as coisas mais profundas, tá bom? Ok. Positivo. Eu sei que vocês não fazem isso, eu tenho certeza, mas só para, né? Assim, como eu estou avisando a todo mundo, isso acontece muito lá em Brasília e tal, aqui quase não acontece, né? Mas é bom, Não né? percebi. Calma. Bom, paramos no 422, não foi isso? Falamos sobre a questão. Positivo. Sim. Falamos sobre a questão lá do. Já fechamos o 422, não fechamos o 422? Íamos começar a falar dos jurados, né? Eu falei que no 422 a gente arrola as testemunhas, né? Tem o prazo, são 5 testemunhas por fato, as provas a serem produzidas, tudo isso a gente conversou, o que pode ser produzido, o que não pode, enfim, coisas desse tipo aí. 425, né, fala sobre o alistamento dos jurados, quem quiser ser jurado e tal. Boa noite, Beatriz, boa noite, galera. Quem quiser ser jurado, tiver esse prazer de julgar o seu próximo, né? Então pode ir lá no fórum fazer sua inscrição lá, não tem nenhum problema. O 425 mostra a listagem dos jurados. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados na comarca de mais de 1 milhão de habitantes, e ali tem uma tabelinha dizendo para as pessoas se inscreverem, ok? Algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Referente ao júri, a ideia de se montar, né, o conselho de sentença, esse procedimento ele é feito, as pessoas se cadastram, geralmente em outubro fazem seus cadastros lá, ou o juiz manda ofício para os órgãos públicos, faculdades, associação de moradores, que eu acho difícil, mas a lei fala para mandar também, e aí convocando as pessoas para fazerem parte do conselho de sentença. Aí daquele número X que estão lá, que pode ser 1.500, pode ser 800, pode ser 100, a gente tem aquela tabelinha ali, dali ele faz um sorteia um número X de jurados para que ele possa trabalhar, por exemplo, nos 2 primeiros meses, por exemplo, janeiro e fevereiro, vai ter um grupo de 40 jurados que vai ficar disponível para atuar nas sessões que tiver plenário do Tribunal do Júri, ok? Aí, desses 40 lá, ele vai sortear 25, porque inicialmente sorteia-se... se alguém tiver com o microfone aberto aí, ou tem alguém falando aí para fechar aí. Aí ele pega e vai sortear os 25 jurados. Então, vamos imaginar que tenha assim, um júri marcado para a semana que vem, ele já sorteou os 25 jurados. Né? Algumas observações referentes a esses jurados. Aqui no Brasil, nós não temos o que é feito nos Estados Unidos, né? Que eu amo isso, eu acho muito legal. Lá nos Estados Unidos, nós temos o profissional chamado consultor do júri, né? Então, é um cara especializado em estudar os jurados, estuda o comportamento dos jurados. Eu gosto muito de estudar isso, eu sempre fiz isso. Estuda o comportamento dos jurados, estuda em todos os sentidos, e esse consultor do júri, ele é contratado, né, pelo advogado que vai atuar, geralmente, às vezes é uma empresa que presta serviço, porque lá tem uma audiência que os jurados de lá são convocados e são entrevistados pelo advogado e pela acusação também. Então, aí as perguntas são o que eles fazem. O objetivo é conhecer o jurado, né, dentro das suas questões filosóficas, suas éticas e por aí vai, para saber se aquele jurado pode ser um jurado útil
para a minha tese defensiva, e aí depois lá no sorteio eu vou peneirar o que me interessa ou não. Aqui não tem isso, tá? Aqui não tem isso. O que consta aqui, a única coisa que sobra para a gente aqui é uma lista dos 25 jurados que vão atuar naquele dia do julgamento. Com certeza, uma semana antes você pode ir lá que vai estar lá. Diz ali que ela tem que estar pregada lá na porta lá da sala de audiência ou do fórum lá, para que você tenha acesso. Tá? Aí, às vezes, não está. E você, o que você faz? Você vai lá, bate lá na secretaria lá da vara lá e pede lá, olha, eu vou fazer um júri semana que vem aqui, eu não achei a listagem aqui dos 25 jurados. Eu estou precisando dessas listagens, eu quero saber quem são os jurados. Aí eles vão olhar com uma cara muito feia para você, como se você fosse um Bin Laden da vida, que fosse explodir os 25 jurados, entendeu? Eles acham que o advogado vai dar fim no jurado. E aí criam uma série de barreiras para você não ter acesso a isso. Já passei por isso, já, muito ruim. E aí você, às vezes, vai despacho com o juiz de boa, não sei por que ainda existe isso. Por que você vai fazer isso? Gente, eu não tenho acesso ao que o jurado faz, o que o jurado não faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, temos algumas coisas importantes que é a internet, né? Não tem. Nessa lista de jurados, a única coisa que tem tem o nome e a profissão dele, só isso. Mas vem lá, por exemplo, funcionário público. Eu não sei se o cara é funcionário público ou é do BOP. Porra, eu não vou querer um cara do funcionário público do BOP, né, no meu júri, não sou maluco. Ou um policial militar, seja lá quem for, nesse sentido. Que geralmente são pessoas voltadas, né, para manutenção da prisão, enfim, são pessoas mais complicadas. Se caso eu esteja na defesa. Se eu fosse o promotor, óbvio que eu iria querer. Isso, aí você pode buscar lá e na internet fazer pesquisa, saber, né, o perfil daquela pessoa, né, saber se ela é da paz, se ela não é, o que ver as postagens dela, que também tem gente que também não é uma coisa muito confiável, né, porque na internet ninguém bota derrota, né, todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é gostoso e gostosa, todo mundo é feliz, todo mundo... Jurado pode mentir em audiência? Jurado não vai mentir em audiência. Depois a gente explica isso aí. Todo mundo posta mil maravilhas, corpinho sarado, sem barriga, rindo, sol, né? Nunca chove, nunca tá frio, enfim, coisas assim, né? Então também não é muito confiável, não. Mas dá para você tentar buscar um perfil lá, porque se a pessoa mente cara a cara, imagine na internet. Na internet o pessoal faz de tudo. Bom, mas é uma solução que você pode fazer. Uma outra solução também é viável, independente de você estar com essa listagem ou não, mas o certo é essa listagem, se não liberar, mas vão liberar. Mas se você também não quiser ter o trabalho de ir lá, tem muitos colegas que não se preocupam muito com isso, não. Mas quando você chegar no dia da audiência, deverá estar sobre a sua mesa a listagem com os 25 jurados, ok? Eu costumo fazer isso porque eu já vou pontuando mais ou menos aí o que me interessa e o que não interessa. Mas, independente disso, como a informação que está ali é só funcionário público. Então, quando o juiz faz lá, vamos fazer o sorteio agora dos 25 jurados, né? Tem que ter pelo menos 15, mas dos 25 vai ter que ser sorteado 7. Desses 7 vão compor o conselho de sentença. Então, o juiz faz lá... Oi. Não sei se é uma pergunta idiota, mas me surgiu aqui uma dúvida. Não tem pergunta idiota. Deixa eu fazer uma pergunta. Se acontecer de verificar, essa listagem preliminar que o senhor recebe assim, para poder verificar, que tem um vínculo com uma das partes, o senhor já pode pedir para poder descartar ou não? Sim, a gente vai ver na questão da recusa, quando eu posso recusar. Eu posso recusar um número X, são 3, de pessoas imotivadamente, só olhar para ela e falar, não quero, essa eu não quero, né? Dentro desses 25 que está sendo feito sorteio, e eu posso recusar um número ilimitado se tiver motivação para isso. Essa é uma motivação, né? Poderia alegar suspeição desse jurado, tá?
Se bem que, Sara, o juiz, antes de começar a fazer os trabalhos, ele pergunta: alguém aqui é amigo, inimigo do réu, do promotor, do juiz, do advogado, né? Enfim, vocês tentam fazer essa peneira, mas vai que tem um mentiroso lá que você fique sabendo, você vai ter que provar e pode barrar ele, tá? Mas é possível você barrar sim. Então, quando ele faz lá o sorteio, aí vamos lá, o juiz fez o sorteio, pum, saiu lá. Joaquim, seu Joaquim, tudo bom? Tudo bom. Aí o juiz vira para a defesa, né, e pergunta: doutor, só aceita o Joaquim como jurado para ele compor o conselho de sentença? Algumas pessoas não sabem, parece que tem medo e às vezes não tem muita informação. Pô, tá escrito funcionário público. Né? O funcionário público pode ser um monte de gente, né? O cara pode ser biólogo, ser da paz, pode ser paisagista, né? Pode ser professor, pode ser da parte social. São pessoas do bem, pessoas do coração assim tranquilo, né? São pessoas assim mais benevolentes. E aí é um cara interessante. Se eu posso perguntar ao juiz, excelência, o seu Joaquim está aqui como funcionário público, mas ele está lotado aonde? Ele faz o quê? O juiz: ô, seu Joaquim, o senhor está lotado aonde? Ah, eu sou do BOP, eu troco tiro direto de madrugada, lá, daqueles vagabundos que vão lá. Cara, todo amargurado, o que você vai fazer com um cara desse? Excelência, obrigado, a defesa agradece muito a presença do seu Joaquim aqui, seria uma honra tê-lo aqui, né? Mas no momento a defesa dispensa ele, deve estar cansado do trabalho. Muito obrigado, seu Joaquim. Não tenho interesse nesse momento em tê-lo aqui. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou recusando um jurado que possivelmente não seja o melhor para a minha tese ou para acompanhar o meu interesse no julgamento das minhas teses defensivas. Tá bom? Eu posso perguntar isso, eu posso perguntar aquilo que eu achar que seja viável para buscar informações sobre essa pessoa, né? Então, eu posso fazer essa entrevista no momento em que o jurado é sorteado, ok? Buscar informações para saber, perguntar: a senhora, né, professa alguma fé, por exemplo? Né? Sei lá, eu sou da fé X. Aí você sabe que essa fé X, o cara acha que todo mundo que mata alguém deve ir para o inferno. Porra, é problemático. Se é um caso, por exemplo, de feminicídio, você tem um júri que tem um número maior de homens, o que você vai tentar? Vai tentar evitar, né, de ter mulheres no júri, porque provavelmente vai ser mais fácil dela estarem contaminada pelo sentimento do feminismo. Seria normal. Tudo isso são situações que você tenta fazer dentro do júri para minimizar, né, o risco, né, de não ter a sua tese abarcada por eles. Mas, respondendo a tua pergunta também, Sara, complementando, eu que eu falo, a defesa e a acusação, tem direito, quando o juiz chama nominalmente o nome do jurado lá, chama o jurado nominalmente, o juiz já pode fazer isso, ele vai perguntar para a defesa se a defesa, né, aceita aquele jurado ou não. Eu posso imotivadamente, simplesmente falar: não, excelência, a defesa não tem interesse no jurado, agradece a presença dele, portanto, desiste dele, ok? Então, quando eu faço isso, eu tenho até 3 jurados para dispensar. Eu tenho a possibilidade de dispensar 3 jurados. Imotivadamente, sem dizer por quê. Agora, se eu tenho também, a acusação também vai recusar, a acusação também tem direito de recusar, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, a ideia, né? Se eu, por exemplo, quero recusar um jurado, eu vou me manifestar desse jeito. Agora, já vou lá, Milena, já rapidinho. Agora, se eu vou motivadamente, 3 dentro daqueles 25, tá ok? Dentro daqueles 25 lá. Que bons podem ser reduzidos a gente até 15, daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
os 25 estão lá. Foi sorteado, né? Você recusa ou não. Vai ficar a seu critério. 3, imotivadamente. Agora, se eu tenho jurados que, como a Sara deu exemplo, que eu tenho ciência de que, por exemplo, ele é amigo, é amante, enfim, tem algum tipo de laço com uma das partes ali, por exemplo, ou com a vítima, ou com o juiz, seja lá quem for, eu posso provar, né? Eu vou falar, excelência, a defesa requer, né, rejeição desses jurados motivadamente, por quê? Ele é amigo, ele é inimigo por causa disso, e você apresenta a prova e o juiz certamente tirará ele do conselho, ok? Eu posso fazer isso sem nenhum problema, tá? Todas essas técnicas que a gente está falando, na verdade, não há uma certeza da possibilidade, né, de você ter êxito. Por exemplo, eu participei de um júri que tinha muitas mulheres, né? Muitas mulheres. E toda vez que uma mulher era sorteada, eu não queria mulher no júri, eu queria o mínimo de mulher possível no júri, porque era uma questão de briga de homem, e aí eu acho que a mulher às vezes não entende muito, né? Fica muito mais um pouquinho voltado para o emocional. Deixa eu só fazer uma abertura aqui. Gente, júri, essa ideia de que júri é emoção, isso foi lá no passado, tá bom? Isso foi no passado, isso não existe mais. O jurado julga pela emoção. Não, o jurado ele julga pela razão e daquilo que as partes estão produzindo no processo, tá ok? Ponto. É óbvio que alguns são mais sensíveis ou não. Então, antigamente, eu não era nem nascido nessa época, o pessoal mais antigo pode confirmar, o cara chegava em casa, pegava a mulher dele na cama, né, com o sócio dele lá, né? O que ele fazia? Ia lá e matava a mulher. Aí o cara ia responder por homicídio, chegava lá no júri e alegava a legítima defesa da honra, tanto subjetiva quanto objetiva. A gente tem aí vários relatos de que o que acontecia? Vinha absolvição. É um absurdo uma mulher trair um homem. E o cara matava a mulher. Hoje, se acontecer isso, posso garantir para você quase 100% que você não vai absolver esse cara. Né? Por quê? Porque a sociedade evoluiu, os pensamentos também. Honra porque foi corno, e aí as pessoas iriam rir dele, né? Enfim, seria um motivo de desdenho, né? Das pessoas ficarem rindo da cara dele e por aí vai. Hoje, ele teria um outro mecanismo, tem vários outros mecanismos. Pode, antes dele matar a mulher, é melhor que ele, né, se separe, né? Do que fazer isso. Então, não é mais a emoção, né? Então, o que eu quero dizer para você, o júri hoje é racional, sim. Mas, no exemplo que eu estou dando, nesse júri, eu tava tentando eliminar as mulheres porque tinha uma questão de briga de homem e eu acho que os homens poderiam entender mais porque o sentimento masculino mesmo, né? Não estou dizendo que é o certo, mas estou dizendo que o motivo pelo qual eu decidi por isso. E toda vez que era sorteada uma mulher, eu recusava. Eu recusei a primeira, na segunda eu recusei, a promotora pescou, óbvio, né? Quando saía homem, eu falava assim, aceito. E aí aconteceu ao contrário, ela ia e recusava. Então, os dois têm que aceitar, para que aquele jurado que, quando ele é sorteado, se o Joaquim foi sorteado, o juiz vira para mim e pergunta, doutor, você aceita? Se eu falar aceito, o promotor vai ter que concordar, ok? Então, o que a promotora viu? Viu que eu queria o que? Mais homens, né, dentro do júri, no conselho, compondo 7. E aí ela começou a eliminar. O júri ficou até balanceado, se eu não me engano, ficou umas 4 mulheres, que tinha muita mulher nesse júri, e ficou uns 3 homens. Professor, Oi. outra pergunta. Quando o senhor recusa, nesse caso aí, o senhor tem que explicar a sua motivação pelo qual está recusando ou simplesmente recusa? Não,
precisa explicar, não. Só seja bem educado para você ter simpatia e empatia do júri, né? Tá, Seu entendi. Joaquim, seria um prazer o senhor estar aqui comigo, mas hoje eu vou lhe dar um presente, né? Vou fazer com que o senhor seja dispensado, que o senhor deve estar trabalhando, vai voltar para sua família, mas obrigado por estar aqui cumprindo o seu dever cívico e de estar prestando serviço à justiça. Muito obrigado, né? Você está mostrando maravilhosamente um carinho pelo júri, né? E eles vão começar a ver você com os outros olhos, ok? Não fala só assim, não, dispenso, porque estamos sem dar uma sensação de arrogância, né? De desprezo do próximo. Aí o júri já começa a te olhar meio, pô, cara marrento e tal. Então, é sempre assim, né? Faz parte, todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, eu tive lá esse 4-3 lá, mais ou menos, foi por aí, eu não lembro agora de cabeça, mas o resultado foi até positivo. O cara estava numa tentativa de homicídio para 12 a 30, eu consegui a desclassificação, pegou 4 anos e pouco. Foi show, né? Tem que ser fofo, só não pode ser, né, ultrapassado fofo, tá, Sara? Que aí também pode ter algum outro cara lá também que não gosta, aí tem os preconceitos. Então tem que ser assim, né? Ser fofo, mas não ser frágil. Então, a gente pode fazer isso. Escolhido lá o conselho, né, uma vez ocupado, né, os sete jurados sorteados, eles vão fazer o juramento, né, que vai ser lido, depois eu leio para vocês, e uma vez tomado o assento, vai começar a se desenvolver o plenário, que é o que a gente vai discutir aqui, que a gente vai ver que tudo que aconteceu na primeira fase vai acontecer agora. E é onde entra muito a atuação da defesa, tanto quanto do Ministério Público. E aqui é tudo oralmente. Lembre-se que agora, como eu falei, o júri ele é composto, né? O tribunal do júri ele é composto pelo juiz-presidente. Esse juiz-presidente, no primeiro momento, ele está ali para presidir a audiência, ou seja, controlar os ânimos, pleitear, determinar as organizações, verificar as formalidades da lei. Ele está ali, ele fica ali, às vezes, no celular, lendo jornal, fazendo qualquer coisa, ele não está nem aí para o que está acontecendo ali. Porque ali vigora também o princípio da plenitude de defesa. Até botei aí um texto sobre diferença de ampla defesa e plenitude de defesa. Depois leio e não leram. Então, ali, na realidade, nós temos o quê? Um juiz-presidente que ele, ao final do julgamento, ele vai proferir a sentença no que diz respeito à aplicação da pena. Caso o júri entenda que o réu seja condenado, deva ser condenado, ou vai oferecer a sentença absolutória caso o júri entenda que o réu deve ser absolvido, ok? Então, algumas coisas que a gente deve começar a analisar aqui. Vai ser ouvido o réu, né? Vai ser ouvida a testemunha de acusação. Melhor, começa-se com a vítima, se não morreu, óbvio, né? Se for tentativa de homicídio. Agora, vai mudar um pouquinho a história do que eu já falei para vocês. Quem é que vai julgar esse caso aqui? É o júri. Então, se eu tenho uma vítima, eu tenho que ter o tato e o conhecimento. Isso, Robson, ótimo. Eu tenho que ter o tato e o conhecimento para saber explorar bem aquilo que a vítima falou e vai falar ali, ok? Então, você tem que saber fazer as perguntas ou não fazer as perguntas, vai depender do seu caso. Essa é a decisão sua. Alguém ia perguntar? Inclusive, essa decisão que eu acabei de falar, sua, tem a ver com o trabalho que eu passei para vocês. Então, você vai ter que, na realidade, ter o conhecimento técnico para você poder explorar essas perguntas que você vai fazer para a vítima. Então, as perguntas sempre são realizadas diretamente para a pessoa, ok? Então, por exemplo, se a sua vítima lá é uma vítima debochada, que já está mentindo, você sabe que ela está mentindo, e você, na primeira fase, eu já deixei isso claro, a gente não faz uma carga pesada, pelo menos eu não faço,
Porque quem vai julgar é o juiz, não adianta eu querer ficar provando para o juiz ali que ela está mentindo, porque se tem indício de autoria, ele vai levar ela a júri. Agora, no júri, eu já posso apertar ela, já tem que fazer as perguntas que são necessárias. Ligação, questão de respeito com o réu, mas vocês precisam ser ousados dentro do plenário, né? Então, assim, a dona Maria, que é vítima lá, né, foi tentativa lá de homicídio lá, e você vê que a dona Maria, eu já vi, às vezes, a pessoa ficar, sabe, meio que debochando, ou então se vitimiza de uma forma assim, que como se fosse somente, né, o réu, o culpado. Então, nesse caso, por exemplo, desse júri que eu falei, foi até o caso que a gente estudou, lá da briga do posto, o cara, porra, ele se colocando como se ele fosse uma vítima pura. Eu até já escrevi sobre vitimologia também. A gente sabe que tem vítima que é vítima natural, cristalina, não fez nada, não contribuiu nada para que aquilo acontecesse, mas tem vítimas que contribuem diretamente para a existência do fato. E esse cara é um cara que estava, pô, sabe, se vitimizou, ele estava totalmente ferrado mesmo, coitado, ficou paraplégico ele. A situação dele era degradante, né? Então, mas aí o que aconteceu? Travou, gente? Voltou já. Ah, tá. Aí, o que aconteceu? Quando o juiz passou a palavra para mim, né, eu fui perguntar para ele, eu já entrei perguntando, olha, sei que o momento não é muito agradável para o senhor, mas também o senhor não é essa vítima toda que o senhor está falando, como se o senhor fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? O senhor não é isso tudo, dá para perceber pelo seu comportamento. O que você já fez aqui? Eu já joguei uma carga em cima dele para ele parar com a graça, para ele saber que o negócio já ia ser de outro jeito, né? Então, não deixa a vítima ficar se vitimizando muito, não. Você tem um momento de... pô, Zé Carlos, posso falar isso? Posso, sem problema nenhum. E se o juiz falar alguma coisa, excelência, plenitude de defesa, e eu vou exercer meu direito. Ponto. Se o promotor falar alguma coisa, doutor, se o senhor tiver com pena da vítima, levar para sua casa. Pode ser assim, tá? Sem nenhum problema. A vítima atenua na aplicação da pena quando o juiz for aplicar a pena lá no artigo 59, tá? Sempre pela ordem, né? Mas se tiver na minha fala, não tem sempre pela ordem, né, Robson? Se eu estou na minha fala, o promotor entrar, aí ele vai tomar o coicezinho que tinha que ser, né? Mas se eu estou na minha fala, eu posso muito bem. Já aconteceu várias vezes, tá? Você vê que a testemunha está mentindo, a gente vai falar de testemunha daqui a pouco, a gente faz uma carga pesada em cima dela. Então, as perguntas você já pode fazer e deve fazer. Se você já estudou o caso e percebeu que ela teve participação direta no caso, você tem que explorar essa participação dela. Até porque, provavelmente, uma das suas teses defensivas poderia ser uma legítima defesa. Então, você tem que explorar a ideia do legítima defesa. E aí, nós vamos voltar ao que eu sempre falo, que eu acabo me tornando chato. Mas prefiro ser chato e vocês entenderem. Estamos falando de um processo penal, Tribunal do Júri, que é referente ao artigo 121, mas é que a solução do caso está lá na teoria do crime. Como é que eu posso fazer perguntas para a vítima visando uma legítima defesa se eu não sei o que é uma legítima defesa? Estou fazendo pergunta para a vítima para provocar ela, né, mostrando para ela, e principalmente para os jurados, que ela não é uma vítima, né, aquela vítima pura no sentido literal da palavra. Não, ela teve participação, por isso que eu estou buscando mostrar que ela agiu e o cliente lá teve que agir daquela forma. Então, na realidade, você vai catucar. Não, o réu sempre vai falar por último, tá? Por lei, o réu é o último a falar. Tá? Isso aí não tem como inverter isso, não. Então, anula o julgamento. Então, você pode e deve fazer esse sentido de pressionar a vítima nesses casos. Tá? Não tem nenhum problema. Depois que for ouvida a vítima, tanto pelo juiz, pelo promotor e por você, vão ser ouvidas testemunhas de acusação.
As testemunhas de acusação, lembre-se, também vai acontecer a mesma coisa. Tem testemunha que vai para lá que quer testemunha de acusação em regra, o nome já diz, né, não é da acusação, foi arrolado por ela, mas em regra ela está ali porque ela provavelmente conhece alguém, a vítima, ou conhece a família, ou está sensibilizada supostamente pela prática, pela conduta do réu, e ela já está ali contaminada por uma série de sentimentos, né? Não há ato sem intenção de ninguém. Então, a testemunha está ali sentada, ela já está contaminada por algum sentimento, né? Sentimento de estar colaborando com a justiça, por exemplo. E esse sentimento de colaborar com a justiça é ferrar o teu cliente. Então, você já tem que saber disso. Você está percebendo que essa testemunha tem esse sentimento e você pode fazer, eu acho que isso é até normal, eu, por exemplo, faço. Se você vê que a testemunha está fazendo esse tipo de graça, né, num bom sentido, você já entra também fazendo seu posicionamento. Ah, seu Joaquim, tudo bom com o senhor? Tudo bom? A pessoa está aqui como testemunha, eu já percebi que o senhor realmente é um mentiroso, está aqui só mentindo, e eu vou descaracterizar o senhor disso tudinho, já vou provar que o senhor está mentindo. Inclusive, eu vou pedir, daqui a pouco, vou fazer quesito sobre falso testemunho. Eu vou provar que o senhor está falando não é verdade. O senhor deveria vir aqui para falar a verdade. O que eu estou fazendo aqui, cara? Estou dando lá alguma pressão em cima dela, uma carga em cima dela, deixando nervosa, para ela ficar esperta que se ela estiver mentindo, ela vai parar. E pode até falar, o senhor provavelmente vai sair daqui preso hoje. O senhor vai ver só. Não tem nenhum problema eu falar isso, tá, gente? Deixa o promotor falar. Se o juiz falar alguma coisa, silêncio. É o que eu acho. Eu tenho o direito de manifestar. Eu estou no exercício da minha profissão. Para mim, ele é um mentiroso mesmo. Está aqui, está mentindo, está rindo, está falando que não é verdade. E eu vou provar. Então, você pode muito bem fazer. Sim, pode. As perguntas você pode fazer. Se você achar conivente com o que você está sustentando, Guilherme, pode sim, sem nenhum problema. O que eu estou querendo no primeiro momento é mostrar que eu estou pressionando ela para ela parar com aquela suposta graça que ela vai fazer lá. E mais, o que vocês têm que prestar atenção é que quando a testemunha termina de depor, né, quando terminar, o juiz vai falar, mais alguma pergunta, doutor? Aí você fala, não, estou satisfeito, por exemplo. Então você perguntou para você, eu estou satisfeito, não tem mais pergunta. O juiz ele vai perguntar para o promotor e para você, posso dispensar a testemunha? Então, veja bem, você pode, né, já fazer o seguinte, excelência, eu não vou dispensar a testemunha não, tá? Porque eu já fiz uma carga lá, se eu quiser eu posso fazer, já fiz isso, é legal. Eu não vou dispensar a testemunha não, porque lá na frente eu ainda tenho outras pessoas para ouvir, provavelmente vou fazer uma cariação aqui, ainda dentro do tribunal para os jurados, entre ela e tem algumas pessoas aí. Eu posso estar blefando, tá, gente? Posso estar blefando e dar um chá de cadeira nela lá, deixar ela ficar lá até 4 horas da manhã. Uma hora qualquer, vai chegar um momento que o juiz vai falar, doutor, e a testemunha, a pessoa vai requerer a cariação, não vai? Não, excelência, eu posso dispensar ela, pode mandar ela embora, eu desisti de fazer a cariação, sem problema nenhum, tá ok? Para ela nunca mais fazer essa gracinha lá, também é uma possibilidade. Ou até posso ser que eu precise utilizá-la, tá? E aí eu posso utilizá-la e fazer a cariação. Então, se você tiver com uma testemunha que você acha que essa testemunha está atrapalhando muito, né? Não, Sala, não é terror psicológico, não. Eu sou bonzinho pra caramba. Então, se você acha que você vai usar essa traumatizado, estou eu de ficar olhando para ela. Se você acha que essa testemunha realmente vai atrapalhar, mesmo que você ainda não tenha essa certeza, não dispensa. O juiz vai perguntar, por que o senhor não quer dispensar a testemunha? Porque provavelmente eu vou fazer uma cariação, tá bom?
Porque se você dispensar essa testemunha vai ser dispensada, vai para casa. Ou se ela quiser ficar assistindo o julgamento, ela vai assistir, você não vai mais usar ela. Não ali. Não tem mais como usar. Né? Constrangimento de quem, Mara? Você está muito boazinha. Constrangimento para testemunha? Não tem constrangimento nenhum para testemunha, tá, gente? Sem nenhum constrangimento para testemunha, não. Eu estou fazendo o meu trabalho, né, de forma honesta e ética de exercer a melhor defesa para o meu cliente. É isso que eu estou fazendo. O meu compromisso é com o meu cliente, o meu compromisso é com a justiça. Então, eu tenho que buscar a melhor forma de realizar esse trabalho, tá? Sim, sim. Bom, se a acusação fizer isso com minha testemunha, é óbvio que eu não vou deixar, né? Eu vou falar, doutor, eu gostaria muito que o senhor retirasse essas palavras que o senhor está falando da testemunha, porque se o senhor está ofendendo ela, eu não vou permitir isso, não. Primeiro porque ela é uma cidadã brasileira, uma pessoa digna, honrada, por isso que ela está aqui, e é por isso que é difícil ter pessoas para testemunhar num caso concreto, porque na casa da justiça, feita injustiça, excelência, pela ordem, eu gostaria que o senhor advertisse o promotor de justiça para pelo menos ele ter educação. Pronto, resolve esse problema, ok? Não deixe sua testemunha se sentir sozinha e perdida, porque se o promotor tocar terror em cima da tua testemunha, já vi isso acontecer, foi boa pergunta, o advogado fica quieto, porra, a testemunha vai olhar para o advogado e vai, pô, tô ferrado, nem se o advogado não fala nada, o cara tá me escrachando aqui, aí ela vai falar até o que não é para falar, né? Então, se posicione. Se você vê que o promotor está fazendo alguma graça, ou o juiz, ou quem quer que seja, com a sua testemunha, óbvio, você não vai deixar. Se manifesta, corta isso, e aí dá para fazer. Sim, gente, para tudo vai ter que ter uma postura. Por isso que eu costumo dizer, o júri, me parece assim, pelo tempo que eu já vou vendo isso, me parece que, assim, além do conhecimento técnico, a gente tem que ter um dom para isso, né? Eu conheço várias pessoas que são excelentes advogados, excelentes mesmo, sem nenhum, pô, pessoas boas, atuam no júri, mas não fazem o plenário, porque não tem o controle emocional, talvez não tenha a habilidade da oratória, a postura dentro do plenário, entendeu? Eu já vi pessoas ficar... frieza tem que ter em qualquer momento, né, Mara? Independente de julgamento, a única pessoa que não pode estar nervoso e né, preocupado é você. Você está ali. Quem tem que estar preocupado é o réu, foi ele que fez a coisa errada lá, provavelmente, e o promotor lá para acusar. Você é a pessoa que tem que estar mais equilibrado e fria para poder raciocinar. Por quê? Pergunta interessante e colocação da Mara interessante. Porque o nervosismo tira o seu controle emocional que vai afetar o seu raciocínio. E aí você vai ter problema, vai ter esquecimento, vai ficar nervoso. Então, quem tem que estar nervoso é qualquer pessoa, menos de você. Mas, voltando lá, então, tem gente que faz só a primeira fase. Quando eu tenho uma amiga que ela faz várias audiências para mim, ela é bastante experiente, ela é muito boa na prática, mas ela tecnicamente, eu até conversei isso com ela. Ela não gosta, ela fala que plenária ela morre se falar, ela nem vai. Então, todos os casos dela que ela pega, ela faz. Sim, Robson, é um conjunto. Quando ela pega, ela vai até a primeira fase. Se o cliente dela for pronunciado, ela passa para mim. Ela fala, Zé Carlos, eu não faço plenário de jeito nenhum, nem a pensar. Eu já vi. Então, quando o cliente contrata ela já fala, ó, eu só atuo até a primeira fase. A segunda fase, eu não faço plenário. É o que ela faz. Eu acho legal isso, né? Então, ela já sabe aonde ela pode ir. Ela se respeita para isso. Melhor do que aventurar. Lá no júri não dá para eu pegar um livro, ficar, senhores jurados, o réu agiu em legítima defesa porque foi atacado. Não existe isso, né, gente? Se fizer isso, a gente vai ter que declarar o réu indefeso, né? Não tem como. Eu já vi isso acontecer e o juiz, infelizmente, não declarou o réu indefeso, né? É muito triste.
Professor, mas pode declarar em defesa na parte, quando chega na parte do júri mesmo? Pode. Porra, deve ser feião, né? Horrível, né? Se mata, né? Peraí, deixa eu só... Miliana, o professor achei o caderno comigo, não estou sobre fiquei na dúvida se era mesmo o mesmo assunto em relação a dispensar 3 pessoas. É o júri, é isso aí mesmo, a mesma coisa, Miliana, é isso aí mesmo. É isso aí. Ô, Sara, se mata, né? Acaba a tua carreira, né, pô? Pra passar essa vergonha lá, pelo amor de Deus, né? E aí eu vou até... tem a ver com o que a gente está discutindo no trabalho, aí que eu passei para vocês. Por isso que eu pedi para vocês não ficar pensando em internet. Oi. Professor, nesse caso, na sua fala, o ambiente lá, no recinto, né, está discorrendo lá toda a audiência, se não tiver firmeza o que está defendendo, ele pode utilizar-se do assistente para fazer a sustentação oral diante dos fatos? O advogado? Exatamente. Pode. Eu vou falar daqui a pouco, quando eu estiver falando na oratória, eu vou falar aqui para vocês disso. Mas pode. Tá? Sem problema nenhum. Mas o ideal, se o cara é o responsável pelo Deixa eu te fazer só uma pergunta. Fala. Lá no momento lá do Tribunal do Júri, se você perceber que um dos jurados não está prestando atenção ou dormiu no momento da... Taca o processo na cabeça dele. Taca o processo na cabeça dele. Pode tacar. Pode tacar o processo acima dele. Joga o processo acima dele. Tá? Por ordem, colega. Nesses casos, se um dos jurados estiver esse disperso, dormindo, fazendo alguma coisa, pode prejudicar o cliente, né? Não, mas aí cabe você prestar atenção, joga o processo nele. Aqui, seu jurado, joga em cima dele. Pode jogar, não tem problema, não faz mal, não. Pode fazer barulho, dar tapa, falar alto, não tem nenhum problema, não, tá? Pode chamar atenção, tu tá com sono, não tem problema não, tá? Mas é o que eu tô falando para vocês. Tô falando isso num tom assim, né? Mais descontraído, mas tem que ser de uma forma que você não ofenda o jurado. Porque o jurado é o comprador, né, dos seus argumentos. Você precisa de 4 jurados ali, ok? Pelo menos 4 a seu favor, para poder decidir essa causa aí. Mas pode. Eu tinha tomado conhecimento que isso é possível, entendeu? Por isso que eu formulei a pergunta ao senhor, porque já houve fatos, eu tomei conhecimento, que o advogado passou para o assistente fazer a sustentação, porque ele conhecia o seu limite, né? E via que o assistente tinha uma firmeza, uma dicção, uma oratória, um poder de persuasão. Ele tinha todo esse domínio, entendeu? Para fazer a... Entendeu? Pode, sem nenhum problema. Pode sim, tá? Sem nenhum problema. Então, falando lá dos jurados, falando lá da testemunha, então você vai poder fazer essa pressão no bom sentido, ok? Por último, né, vai ser ouvida a testemunha de defesa, que você também vai se manifestar e não vai deixar o promotor fazer nada que você acha que não deva ser feito. Vai ter e por último vem o interrogatório do réu, né? O interrogatório do réu, que é também um ato muito importante, lembra-se que é o momento da autodefesa dele, você já orientou ele, você já conversou com ele, também vigora aquelas possibilidades que a gente já falou. Ele pode ficar em silêncio, ele pode responder somente as suas perguntas, ou ele pode responder só as perguntas que você achar que deva responder. Só tenha um cuidado aí, porque nós estamos diante de um júri de pessoas que não têm conhecimento técnico para saber separar a técnica muito. Então, em regra, no plenário, a gente prepara o réu para ele responder as perguntas de todo mundo. Porque o júri quer ouvir o réu, óbvio, o júri também quer ouvir o réu. Então, fazer com que o réu responda é importante, né? Professor, então nesse caso, como é parte do júri, não seria muito racional botar o réu para ficar em silêncio, até porque pode sentir não é racional. De quem cala consente. Exatamente esse pensamento. Por quê?
Porque o júri não tem o conhecimento técnico de analisar os autos como o magistrado, o promotor e o advogado têm. A não Então, ser que aquela ele realmente história. seja culpado e se abrir a boca vai piorar a situação. Aí, de repente... Sim. Mas, por exemplo, se é um réu que já tem 10 homicídios nas costas, o cara já é experiente, né, já é profissional, pô, não, vai ficar em silêncio. Uma condenação a mais, uma condenação em menos, pouco importa, né, para ele, né? Se ele, de repente ele foi no júri só para almoçar bem, pegar um ar-condicionado e tal, aí pouco importa ele falar. Mas se é um caso assim, que é a primeira vez, é um caso isolado do cara e tal, é a hora que ele tem de tentar contradizer, né, por isso que é o contraditório, tudo aquilo que foi falado contra ele, o momento da autodefesa dele, tá? E aqui também é a mesma história. Percebeu que se há possibilidade de julgamento no júri sempre, sim, sem problema nenhum, tá? Vamos imaginar que é aquele réu que tem lá um de homicídio nas costas. Aí você chegou, foi intimado para o plenário, aí ele foi lá no presídio, ele está preso, por exemplo. Ou se estiver soltando, pouco importa, mas geralmente está preso. Aí, maluco, tudo bom? Olha só, teu júri está marcado para o dia tal. Aí ele fala, doutor, eu não vou não, tá? Não quero ir não, eu não vou falar nada mesmo. Pô, sem problema nenhum, o júri vai ter sem a presença do réu, desde que você esteja presente. Se o réu tem o direito de ficar em silêncio, qual é a diferença que faria do réu ir lá? Ir lá ou não ir é a mesma coisa, ok? Então, para o réu, vale a pena falar e manter a observação, né? Manter essa observação de como vão ser feitas essas perguntas e não deixar ninguém tripudiar sobre o seu cliente, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por favor. Perguntas do promotor, ela é objetiva. Então, o promotor tem que chegar para a testemunha, para o réu, para a vítima, seja quem for. O que foi que aconteceu naquele dia? Quantos disparos foram efetuados? Né? Aonde a senhora estava? Isso é pergunta objetiva. Se o promotor começar a narrar os fatos, né? Tipo, no dia que aconteceu os fatos, a senhora estava sentada lá, né, na calçada, e aí o carro chegou, encostou, né, ele desceu e efetuou o disparo contra a senhora. Pô, tá de brincadeira, né? O que ele fez aqui? Narrou os fatos para ela, só falar o quê? Sim. O que você tem que fazer? Excelência, pela ordem. Isso é pergunta indutiva. Está tentando induzir o meu cliente. A lei fala que a pergunta é objetiva. Pergunta lá, a senhora estava onde? Como que ele chegou? E ela deixa ela narrar, porque daí ele ficar narrando os fatos. Tem uma promotora lá embaixo que ela faz isso direto. Ela foi fazer isso comigo, eu cortei, aí ela depois parou. Mas aí eu vou falar já. Ela não parou de fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um costume, quando vou fazer o júri, eu costumo ir antes, alguns julgamentos antes, em que o promotor atua e o juiz, para conhecê-los e saber mais ou menos como eles são. Então, é um reconhecimento do gramado lá na hora, né? Então, faz o reconhecimento antes, depois você vai para o jogo lá. E aí eu já sabia que ela era assim. Quando ela começou a fazer as perguntas, já narrando, eu interrompi na minha hora. Eu falei, doutora, excelência, pela ordem, doutora, as perguntas têm que ser feitas de forma objetiva, a senhora está narrando os fatos para ela afirmar. A senhora está induzindo ela a responder o que a senhora quer, tá? Sim, essas perguntas retóricas de ficar querer repetir a pergunta, só você barrar, doutor, ela já foi respondeu, só quer o quê? Pegadinha? A gente está no Domingão do Faustão para ter pegadinha aqui, pô, vamos para a pergunta objetiva. Então, sem nenhum problema, você pode fazer isso aí sem nenhum problema. Você não pode deixar, o que eu estou tentando ser bem claro, mas explicando de forma técnica, né? Não deixar ele conduzir o julgamento, porque eu vejo, às vezes, um julgamento, e eu acho, por isso que eu falo que ninguém ali é santo, nem juiz, nem promotor, nem defesa, porque se fosse santo, ele não agiria dessa forma.
não pode deixar ele conduzir, né, gente? Se você deixar ele conduzir, você vai ser engolido nessa história toda, e o prejudicado nisso tudo é o teu cliente, e óbvio que é você também. Porque vai que tem algum outro cliente potencial ali vendo o júri, né, e você faça uma brilhante defesa, enfim, você pode ter mais cliente aí. Então, a ideia de você se manifestar é ter esses cuidados que vocês precisam ter. Mostrem sempre assim um certo cuidado com os jurados, né? Por quê? Porque depois que for feita as perguntas para o réu, né? O juiz vai ter que abrir um prazo de 1h30. Depois eu vou ler os artigos, estou fazendo uma introdução nesse sentido. Ele vai abrir um prazo de 1h30 para que as partes possam se manifestar, fazer a sua sustentação oral. Começam os debates. 1h30 para o promotor e 1h30 para o advogado. Mas, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês que acabou que eu não falei lá na frente. Se você tiver advogando, por exemplo, para 3 réus, há um concurso de pessoas ali. 3 réus são acusados de ter matado a pessoa, ou tentativa de homicídio. Bom, quando for sorteado o júri, né, os 25 estão lá, quando um jurado for sorteado, o juiz vai perguntar para você, doutor, o senhor aceita ou recusa? Se você falar assim, aceito, se você falar assim, recuso, você tem que falar recuso, né? Mas em nome do réu tal, porque aí eu posso recusar até 9, porque eu tenho 3 réus e cada réu pode indeferir ou pode recusar 3 jurados. Se você falar só assim, ó, eu dispenso esse jurado e agradece, o juiz vai contar aquele jurado como recusado para os 3. Aí você vai perder a oportunidade. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, quando você está com 2, 3 réus, se você vai recusar um jurado, você fala, excelência, o réu fulano de tal, né, através deste defensor, agradece a presença do jurado e dispensa ele pelos serviços prestados. Muito obrigado. Então, dispensei 1. Eu vou ter direito a dispensar mais 8, porque do exemplo que eu estou dando, tá ok? Porque se vocês não fizerem essa diferenciação, o juiz vai querer entubar nas tuas costas lá depois a ideia de que você dispensou, que você já tinha estourado já o teu número de dispensa de jurados, tá ok? Dúvidas aqui? Perguntas? O júri é a coisa mais linda que tem do mundo, gente. Olha só que coisa gostosa, né? O pessoal fica nervoso lá, é maravilhoso, né? Você se diverte, trabalha, olha que bacana. Ar-condicionado maravilhoso, super gelado. Lembra-se do que a gente já falou, agora mais do que nunca, o réu está na frente dos jurados. O que o réu tem que estar? Bem vestido, ok? Réu não vai para lá com cordão de ouro de miliciano, né, gente? Tipo corrente de cachorro. Não vai com isso aí, não vai com relógio de ouro, não vai com nada. Réu tem que estar vestido de forma serena, ok? E tranquilo. Se estiver preso, né, você vai pedir para que ele não seja com aquela roupa ridícula lá. Se ele se for um réu solto, você vai avisar o seu cliente. Imagina que você tem um cliente potencial que ele usa aqueles cordão, né, de ouro, né, que é 2 quilos e tal, a 10 quilômetros você vê. Você não vai deixar de usar isso no plenário, né, gente? Claro, o réu tem que estar barba feita, cabelinho cortado, uma roupa normal. Também não precisa ir com terno, né, de R$5.000. Também aí é ostentar. Mas ele tem que estar vestido adequadamente. Então, são detalhes que fazem diferença para quem vai julgar. Quem vai julgar? Os jurados. Entenderam?
Então, assim, gente, eu costumo falar, direito penal não dá para você aventurar. No júri, então, porra, nem pensa, né, gente? Se não tem condição, não faz. Não tem condição, não faz. Júri é uma coisa pesada. Por isso, até porque o júri, gente, o plenário às vezes leva 12, 15, 18, 24 horas, ele leva uma semana, então é cansativo mesmo. Nós precisamos ter a habilidade, né, de fazer construções lógicas, a gente sai esgotado de lá, porque a gente tem que ficar prestando atenção em tudo que acontece, tudo que se pergunta, né? É óbvio que nós temos, a gente vou falar isso daqui a pouco da oratória, é óbvio que a gente tem algumas técnicas que a gente faz para também não ficar demonstrando tanto interesse nesse sentido, quando o promotor fala, mas você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, porque uma pergunta, uma resposta pode ser a solução do seu caso. Então, é passivo, sim, você ter que sair de lá bem cansado, enfim, uma série de coisas assim. Tá? Então, não dá para aventurar no plenário do Tribunal do Júri, não. Não tem como. Terminada a ideia de uma hora, terminada a ideia do depoimento lá do réu, do interrogatório dele, o juiz vai abrir para as partes se manifestarem, e vai dar início ao debate oral, né? Deixa eu só ler aqui. Às vezes, a veste pode acabar sendo motivo final para a condenação. Se uma mulher está sendo acusada de matar o marido e ainda aparece feito, bancada, arrumada, isso. Tudo isso interfere, né? Isso tudo aí interfere, né? A forma como a pessoa se veste. Então, cabe você, advogado, orientar as pessoas pelo qual, né, você está atuando lá, ok? Então, quando o juiz vai passar a palavra para o promotor, né, aí inicia-se a fala do promotor, e tanto da defesa a gente vai ver, inicia-se com uma saudação. Essa saudação na verdade, um cumprimento às partes, né? O promotor vai se dirigir ao juiz, né, agradecendo, fazendo os elogios. Esse promotor de justiça, mais uma vez, vem a presença de Vossa Excelência, expressar, né? Aí vai aquela babação de ovo que a gente sabe, né? Expressar admiração, porque Vossa Excelência conduz o processo de uma forma aí, né, única, e por aí vai. Aí agradece, cumprimenta a defesa, cumprimenta os serventuários e cumprimenta depois os jurados. Alguém quer falar? E aí ele faz esses cumprimentos, essas coisas todas, tá? Você, eu pelo menos não gosto de fazer muito isso, não, ficar prestando muita atenção no que o promotor está falando. Então, se você quiser, você pode ficar mexendo no seu celular, mas entendendo o que ele está falando, é a fala dele, 1h30 para falar. Você pode levar uma revista, você pode ler um jornal, fingir que está lendo, né, mas está prestando atenção nas coisas. Você pode sair do plenário, você pode andar, às vezes, na frente dele, né, ou se ele falar alguma coisa que você acha que não seja considerável, você pode fazer uma certa interrupção, que a gente chama de à parte, né? Se me permite um à parte, o que é à parte? A parte é interrompê-lo de forma educada para que você possa fazer uma pergunta, um esclarecimento. Olha, o senhor falou que estava chovendo, mas em lugar nenhum aqui citou que estava chovendo. De onde o senhor tirou isso? Então, que folha isso está escrito, né? E ele pode te responder ou não. O à parte é requerido, mas a parte contrária, se ele quiser, ele fala, doutor, eu não vou lhe permitir o à parte, não. Tá? E vice-versa também. Na sua fala, ele pode pedir o à parte. Você tem que ter o cuidado. Se você pede o à parte, ou seja, interrompe ele, né?
Se for, mas não é da melhor forma, o Robson. Mas se você for fazer o à parte, ele for permitir o à parte, ele tem 1h30 para falar. O à parte tem 3 minutos, tá? Então, assim, esses 3 minutos, se você fizer mais de uma parte, 2, 3, 4, aí é um absurdo, eu não deixaria. E se eu conceder, esse tempo é gasto, é descontado da minha 1h30. Então, tem gente que fica pedindo a parte e a parte contrária deixa. Eu já vi promotores ficar fazendo a parte. Doutor, o senhor me concede uma parte? Aí o advogado acha que para agradar o júri e agradar os outros, permito. E o cara fica lá, às vezes leva 5 minutos para fazer uma pergunta, para pedir um esclarecimento. E aí, o que o cara tinha de 1h30 já não tem mais 1h30, porque ele está gastando o tempo dele. Então, para evitar isso, você faz o seguinte: se você quiser permitir o à parte, você fala, doutor, eu não vou lhe conceder o à parte, mas se o senhor quiser, o senhor faz o requerimento ao juiz. Se o juiz determinar, o à parte será feito. Porque aí, se o juiz deferir o à parte, né, que é interromper a sua fala para algum tipo de esclarecimento, não vai descontar do seu tempo. Então, se ele levar 5 minutos enrolando para fazer uma pergunta para você, por exemplo, doutor, se é o meu caso, nunca aconteceu isso comigo não, mas se é o meu caso, se eu estou falando lá, ele chega para mim e fala, doutor, o senhor me permite uma parte? O que eu falo? Doutor, eu não vou lhe permitir uma parte, porque o senhor vai ocupar meu tempo e eu estou sendo muito claro. Se o senhor não está entendendo, eu só lamento, né? Pronto. Mas o senhor pode requerer o juiz. Se ele fizer o requerimento, o juiz conceder, é questão tudo de você decidir na hora. Se ele chega para mim e fala assim, doutor, o senhor falou que estava chovendo, né, mas ninguém mencionou isso aqui, onde está escrito aqui? Bom, você tem 2 opções, tá, gente? Então você mostra para ele, né? Ou eu faria isso. Doutor, vou ser sincero para o senhor. Eu não vou lhe dizer onde que está, porque pelo que eu percebi, o senhor não leu o processo. O senhor está querendo que eu ensine ou eu lhe explique onde estão as provas, o senhor deveria, né, ter lido o processo antes. Está respondido. E aí depois, se eu achar que seja interessante, eu vou e respondo e mostro para os jurados. Está aqui, ó, né? Eu vou e coloco aqui, ó, aqui que está aprovado a parte aqui, o que estava chovendo, tá ok? E pronto. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com os jurados, eu não tenho que me preocupar com o promotor, ok? Promotor, para mim, pouco importa, mas eles usam essas técnicas e se você não estiver ligado, não estiver atento, não tiver conhecimento, você passa a perder, né? Tempo, né? E o promotor, às vezes, fica fazendo isso para desviar o foco dos jurados, ok? Então, o promotor vai falar 1h30 lá, vai ficar lá falando tudo que tiver que falar, os argumentos dele lá que ele acha que tem que falar. Bom, quando terminar a fala dele de 1h30, o juiz vai passar a palavra para você, né? O juiz vai falar, olha, é terminada o prazo de 1h30, passa a palavra para a defesa para fazer a sua sustentação oral, né? E é essa hora que muita gente sua, passa mal, dá dor de barriga, desmaia, né? Porque todo mundo está focado aonde? Na defesa. Quem é ali, que foi ali para estragar a festa, foi a defesa para eles, né? E o holofote está todo em cima da defesa, porque todos querem saber o que a defesa vai falar, como a defesa vai se comportar, qual é o argumento, enfim, tudo isso. Então, você tem que estar bem preparado nesse sentido. Uma coisa que você pode fazer, que ajuda muito e colabora muito para chamar os jurados para você, né, gente? O cara falou 1h30. Os jurados, às vezes, estão cansados lá e, às vezes, o juiz não se atenta para isso. Então, antes você começar a sua fala, antes de você começar a fazer a saudação, que eu vou explicar daqui a pouco, nada custa você chegar para o juiz e falar, excelência, eu estou tão preocupado porque o promotor foi tão cansativo, né? Ele falou tanta coisa aqui, mas não provou nada. Eu estou até preocupado com os jurados.
seria bom se eu perguntar para os jurados se alguém quer ir no banheiro, se alguém quer beber uma água, porque eles estão cansados, devem estar exaustos. Eu fico muito preocupado com eles. Né? O Brito, só uma pergunta. Mas nesse caso não é melhor ser bem objetivo, não? Para não cansar o jurado, no caso? Não, cara, mas não tem como você ser objetivo com 1h30, não. 1h30 passa voando, se você não controlar o teu tempo, tu não fala nada. Porque é muito dinâmico, você tem que falar de direito, você tem que falar dos fatos, você tem que fazer confronto de provas. É uma dinâmica muito longa, entendeu? Uma coisa muito complicada. Então, 1h30 voa. Você acha que não, mas 1h30 voa. Tá? Mas você vai explorar essa aí e vai mostrar para os jurados que você está preocupadíssimo com eles, né? E eles vão adorar, eles vão falar, poxa, esse advogado, ele é muito bom com a gente, ele se preocupou com a gente, ainda bem que eu estou apertado, queria ir no banheiro, eu estou com fome, queria tomar um cafezinho, enfim, queria lavar o rosto. Olha só como você vai ganhar um ponto com os jurados, né? Vale a pena fazer isso. Então, e você mostra para eles, e você já depois vai ser feito um intervalozinho de 15, 20 minutos, depois volta, aí você vai começar a discorrer que a sua sustentação oral ali. Então, demonstrar carinho, preocupação com os jurados é uma boa técnica, tá? Para você chamar esses jurados para você, porque quando você for começar, depois que eu vou mencionar isso para vocês na oratória, vocês vão ter pelo menos um olhar diferenciado. E a pergunta aí, que da gente ser objetivo, gente, aqui não é só que aqui eu tenho que ser técnico, profundo e objetivo dentro de 1h30. Mas eu tenho e vou gastar 1h30, não tenha dúvida. Às vezes eu vou ter que ainda ir para réplica e tréplica com mais 1 hora. Às vezes, porque às vezes não dá tempo de falar tudo isso. Por isso que o advogado tem que ter uma boa oratória, uma boa lógica, né? uma boa argumentação jurídica, porque a gente vai ter que traçar um roteiro, e esse roteiro já tem que estar na minha mente para eu poder saber e até onde que eu vou poder explorar, porque eu não posso deixar nenhuma tese. Se eu tiver uma tese só, 1h30, acho que até, ainda dependendo do caso, até é razoável, tá? Agora, gente, eu, por exemplo, já fui para júri com 4 teses defensivas. Você fazer o jurado entender a existência de um crime e que esse crime supostamente não ocorreu, né? Ou se ele ocorreu dentro de algumas hipóteses técnicas. Lembra-se que eles são o que? Leigos. Se você está sustentando uma legítima defesa, você tem que explicar para ele o que é uma legítima defesa. Assim como eu expliquei para vocês na sala de aula, assim como nós estamos conversando. E eu expliquei legítima defesa para vocês não sei em quantos dias. E até hoje eu explico legítima defesa. Até hoje você estuda legítima defesa. Imagine você ter que explicar isso em 1h30 sem falar numa série de outros argumentos que você vai usar. Às vezes você ainda vai ter que abrir um livro para ler, às vezes você vai pegar laudo, vai ter que ler o processo, mostrar para ele. Tem uma série de coisas ali que, gente, a gente vai ter que explorar. Então, 1h30 voa. E se não tiver controle, você não fala metade do que você precisaria falar. Entendeu? Pegaram a ideia aí? Hein? Afirmativo. Afirmativo. Beleza. Próxima aula aí, já vai dar quase 10. Próxima aula, me lembra que eu vou partir muito trabalhoso, tá? Muito trabalhoso. Por isso que um júri tem que ser cobrado 150 mil, 200 mil, tem que cobrar mesmo, tá, gente? Próxima aula, me lembre que eu vou retomar, eu vou começar da nossa oratória. Agora eu vou dar um foco bem grande na oratória do advogado, tá? Não faz cara de assustado, não. Vocês querem o quê? Trabalhar e... Porra, não quer ganhar... Pô, pelo amor de Deus. Tem que ser, né, Tara? 5 anos de estudo, mais não sei quantos de pós, mais não sei quantos anos de leitura. Estudo até hoje, você estuda até hoje, você vai estudar até hoje.
Eu estava aqui, antes de ter aula com vocês, eu estava fazendo minha prova lá da pós de filosofia. Então, daqui a pouco vem mestrado, doutorado, tem que ganhar, enfim. Quem não tem dinheiro vai para a defensoria, né? Aí não tem jeito, né? Mas você pode fazer juros. Eu já fiz juros mais barato. Eu fiz juros até de graça, porque eu acho que deveria. Acho que cada um vai fazer do seu jeito lá. Do meu lado, enfim, pessoal me leva a fazer algumas coisas que eu acho que às vezes as pessoas merecem. Mas vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Aí tem roupa, tem alimento, tem não sei o quê, não sei o quê, tem seu conhecimento. Quanto vale o seu conhecimento? Enfim. De qualquer jeito, vocês vão cobrar aquilo que vocês acham que seja justo. Mas é muito desgastante. Vocês estão vendo que a gente está falando de um crédito crime. Vocês estão vendo que a gente está falando de um procedimento muito cansativo, de muita responsabilidade, né? E aí a gente não vai ser diferente não, tá ok? O tempo não volta, Milena. Realmente já foi. O tempo não volta. É cansaço físico, mental, intelectual, espiritual, moral, ético. Lembre-se, você quando está lá sentado lá para defendendo o seu réu, a sociedade acha que você está compactuando com aquilo. Eles não entendem, não, tá? Então, até a sua imagem está sendo vinculada àquilo ali. Então, e nem sempre é isso. Mas tem muita coisa ainda para a gente ver. Próxima aula eu inicio falando sobre oratória da defesa, que eu quero explorar isso e algumas coisas interessantes aqui. Mas ainda tem bastante coisa, tem quesitação, enfim, tem muitas coisas para a gente ver aí. Beijo para todos, bom final de semana, obrigado por vocês estarem aqui, valeu. Vou comer, vou jantar agora, porque eu também estou com fome, vou sair do escritório. Beijão, gente, obrigado, hein? Se cuidem.